E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez estou com meus amigos do canal Os Bons Companheiros. E hoje vamos falar sobre outro clássico revisitado, M, o Vampiro de Düsseldorf. Bom, M, o Vampiro de Düsseldorf, um filme de 1931, um verdadeiro clássico do cinema alemão. É interessante que toda vez que a gente fala aqui sobre um clássico revisitado, um filme mais antigo, a gente começa a notar o início do que é a linguagem cinematográfica de fato, né? Antes você tinha aquela coisa que é ou muito teatral, ou ainda assim muito literária, né? Até no caso dos próprios intertítulos, você vê que são coisas assim, que você conseguiria passar a mesma mensagem lendo o texto ou vendo no teatro. Agora, M acho que é um dos filmes mais didáticos para você ver o que é de fato a linguagem cinematográfica consolidada, né? Então, todo esquema, determinada cena só funciona para o cinema, não tem como você transcrever literalmente no caso da literatura, ou não tem como você passar no teatro. Isso é uma das coisas mais formidáveis que eu acho no filme. E ele é um filme muito importante por ser o primeiro filme falado, né, do Fritz Lang, que também já dirigiu Metrópolis em 27, alguns anos antes aí. E ele é um filme que tem além de todo o contexto histórico que a gente vai falar mais pra frente, essa questão, ele usa a linguagem sonora de uma forma que nunca tinha sido utilizada antes, né? Alguns exemplos que eu tenho em mente aqui, por exemplo, a gente ouve um som, a menina quase sendo atropelada por um ônibus, assim, a gente ouve o som do ônibus antes de ele entrar na tela. Então você expande o universo cinematográfico mais do que o que está ali dentro do frame, né? E isso é usado até muito interessante porque até a resolução do conflito do filme, que é a forma que eles encontram o mistério lá, ela é resolvida por conta do som. Sim, né? Por conta exato, porque você vai caracterizar o personagem, né, do caso do vampiro usando a música... O leitmotiv. Exato, mas eu não lembro agora o nome da música, que é o... Eu não lembro, o Bruno que é o que sabe dessas. Enfim, que toda vez que é tocada, você vai ter a aproximação do vilão. Quando o autor é bom, né, quando o artista é bom, seja no quadrinho, seja na literatura, seja no cinema, quando ele está pensando naquela história, ele já pensa no formato que aquilo vai passar e nas possibilidades da linguagem daquele meio, né? Então tem coisas que você consegue fazer em quadrinhos, você não consegue fazer em outra mídia, coisas que você consegue fazer na literatura e coisas do cinema. Aí no caso, imaginar aquela cena clássica, né, da garotinha lá com a bola e chega, né, o M. Se você imaginar aquilo lá na literatura, você vai perder todo o clima. Imagina, a garotinha tá brincando, você ouve um assovio. Tipo, já quebra o clima. O legal é quando chega o assovio, você por enquanto não dá atenção para ele e só com o decorrer do filme você faz a associação e a própria apresentação do personagem, né? Tá lá a garotinha, ela olha, a câmera faz um enquadramento lateral, você aparece o quê? A sombra dele. E a sombra é em cima do quê? Da palavra assassino, né? Verdade. Então, assim, uma imagem já passou tudo. Se fosse isso daí na literatura, ia ficar muito explícito, né? Exato. Então o cara aparece, ele está sobre uma placa que diz assassino. Imagina quantas palavras são necessárias para descrever toda essa cena, para te dar um clima, às vezes com um quadro, só um frame, você já passa tanta informação. De uma forma tão sinistra, né? Exato, a gente sinistra e a gente fala, né, o cinema é uma mídia econômica, né? Os grandes cineastas, ao longo, a gente vai ver ao longo, se você pegar esse filme, assim, um filme tão antigo, você vai ver ao longo esse aprendizado. Então, eles veem que o cinema é uma mídia tão econômica, quanto mais informação a gente conseguir passar ao mesmo tempo e fazer de um modo que fique claro e passe toda essa... Sem ficar over também, exatamente, né? você não pode... Exatamente, você não pode carregar, né? Coisa que você via antes, por exemplo, vai até... nos próprios filmes do Méliès, né, que foi assim, um cara muito importante para o cinema, mas mesmo assim ele ainda tinha aquela mise-en-scène muito carregada, porque, poxa, o negócio estava nascendo ainda, né? Não, tinha exagero do teatro, né, que vem da onde, né, a atuação, até um pouco desse expressionismo alemão. Você vê, por exemplo, no caso do M, ele tem um pouco ainda de teatral da expressão, tem um olhar muito expressivo do próprio ator, obviamente, mas ele tem um resquício ainda, acho que de atuação, mas que pro personagem, acho que encaixou muito bem. Ficou bom porque esse tipo de atuação mais antigo, que é muito mais teatral, exagerado e tal, ele fica restrito ao personagem principal que tem problemas mentais. Então, tem características que justificam, né? Então, quanto mais você entende que
todo o resto, ele tem um tom muito mais sombrio até, né? É um filme que usa muito bem o silêncio, apesar de tudo. E assim, silêncio total, 100%, não... Não tem trilha, eu falei aqui da música, mas a música é o som diegético, porque alguém tá assoviando, alguém tá... ou uma caixinha de música, enfim, mas não tem uma trilha sonora, apesar de um filme falado, ela não é tão... não é incidental, então tem muitos momentos de silêncio, né? É verdade. E essa coisa do som... O leitmotiv, que é esse nome que a gente dá para quando uma música é associada a um personagem, é uma coisa que vem da ópera, do teatro, e que ele usa aqui a partir de um elemento muito simples que é um assovio, né? Com uma música conhecida, aliás, não sei se era conhecida na época, agora mas assim, uma música que é composta e tal, que já existia. E aí, o mais interessante é que ele consegue criar o clima do filme e você não precisa mais ver o personagem, só ouvindo você já sabe que ele está na tela, ou que ele está por perto. Então tem uma cena mais pra frente em que você vê uma menininha sozinha e aí você começa a ouvir o assovio, você já entra em pânico, você já sabe que ele está ali e quanto mais o assovio vai ficando mais rápido, mais perto ele está dela. Assim, eu acho que o Fritz Lang, que é conhecido assim como um dos dinossauros, um dos grandes diretores, um dos mais importantes diretores do começo do cinema, né? Ele até é muito exaltado pelo pessoal da Nouvelle Vague. O Godard convidou ele para fazer um filme, se não me engano, é O Desprezo, que ele participa. Ele meio que representa os primeiros diretores mais antigos do cinema como alguém que sabia fazer filme bom de verdade, né? O Metrópolis, ele já é o expressionismo alemão perfeito, assim, realmente exagerado, grito, a pessoa faz assim e tal, a maquiagem mais carregada, os cenários também, mas ele foi meio que transicionando e esse filme meio que marca, na minha cabeça, o começo do filme noir, né? O filme mais de investigação, né? Mais... Depois, quando ele vai para Hollywood, década de 40 e tal, noir puro, assim, você vê a base de muita coisa lá. Sim, o resto da carreira dele foi filme noir, né? Ele dirigindo filme noir e tem muita coisa interessante, assim, com relação ao contexto político do filme, né? Porque é uma fase pré-nazismo, né, uma fase que Hitler estava em ascensão na Alemanha, com uma fase pós-Primeira Guerra, que a economia estava totalmente estancada, horrível, e aí você vê isso refletido no filme, e esse desespero por parte de que a polícia não funciona direito, as instituições não funcionam, o autoritarismo, né, você vê que a polícia se utiliza ali de elementos militares mesmo, assim, ele quer prender todo mundo, mesmo os inocentes, para achar o cara. E ele faz ali até uma montagem paralela entre a polícia discutindo como pegar o bandido e o sindicato dos bandidos também fazendo a mesma coisa. Então, numa sala de fumaça muito parecida, assim. Então, ele tem ali uma transposição entre quem é realmente o bem e o mal, né? Não bem fica é a coisa claro. no ar, né? Dualidade, né? A moralidade, né? Ela não é preto no branco, né? Sim. Tudo é questionável e realmente essa comparação entre a instituição polícia e a instituição sindicato do crime, ali ter modelos parecidos de gestão, Sim. de tomada de decisão, de tomada de ação ali, fica evidente, não é tão preto no branco, né? Não existe o bonzinho e o mal, né? Eles são objetivos, né? E é interessante também porque, assim, o mocinho do filme quem realmente salva e resolve o mistério é uma classe que está totalmente marginalizada, um cara que... É engraçado que os mendigos desse filme, os mendigos da Alemanha são empreendedores, todo mundo vende balãozinho, tem toda uma coisa... Mas ainda são considerados até hoje, a gente fala os invisíveis, né? A gente que vive numa cidade grande, realmente é normal você passar por mendigos e você não dar uma devida atenção, esquecer que tem ali uma pessoa, porque tá no dia a dia, na correria da cidade, a cidade é no caos de uma cidade, e realmente ainda são os invisíveis, né? Quanto tempo, né? A gente ainda considera... Tem um estudo, que se não me engano, de um professor da USP, que o professor da USP, ele é todo querido pelos alunos e tal, ele se vestiu de gari e ficou um mês andando na USP e ninguém reconheceu. Uma pessoa, ninguém reconheceu. Então, são realmente os invisíveis e transformar ele no ponto de virada, exatamente, usando o assovio para identificar um cara que era cego e o assovio. Cara, eu acho sensacional. Ele meio que usou tudo que ele já tinha de bagagem de linguagem cinematográfica visual, mas avançou de uma forma enorme a parte de som também, e toda a questão de narrativa e principalmente a discussão do que é certo e o que é errado, né? Você vê mais pro final do filme, a gente tem um tribunal feito pelo povo em que o bandido ele quer ir para o tribunal normal na lei porque ele sabe que ele vai se safar, mas ali no tribunal do povo ele não se safa. Ich verlange, dass man mich zur Polizei
ele apresenta todo um novo conceito para o cinema, né? Que é ainda aquele negócio, né, da linguagem cinematográfica evoluindo e tal, a imagem, a parte da montagem, a questão da própria mise-en-scène, a questão de plano, contraplano, tudo isso, já estava praticamente bem estabelecido, ainda mais com Griffith lá em 1915, 1916, só que a parte do som ainda não, você ainda estava no operístico das óperas dentro das salas de cinema, né? Então a música pontuando tudo, né? Aí depois daí foi diminuindo aos poucos, só que aqui o Fritz Lang usa uma coisa muito bacana, que é justamente como a gente tinha comentado antes, que era o silêncio. Algo que você vai ter depois, o Hitchcock faz isso muito com a câmera, então ele usa alguns planos, ele usa determinados enquadramentos e movimentos de câmera, e quando ele vai revelar alguma coisa, ele muda, faz uma coisa que ele nunca fez antes naquele filme. E aqui o Fritz Lang é a mesma coisa com o som. O poder do som desse filme é uma coisa incrível, assim. E ele também tem um caráter onírico muito forte, né? Então, a questão da atuação do M, né? Que ele é o mais teatral ali e tal. E ele também, ele é uma presença, né? Porque todos os outros personagens, coadjuvantes, seja o que for, eles são apresentados em cena, né? Então, eles saíram da coxia do enquadramento cinematográfico, entram. Então você tem aquele negócio visual, você só entende a existência deles a partir do momento que eles entram em cena. Agora, o M não. O M, ele é uma presença. E ele é uma presença que ele é meio 360, porque como é só pelo som, você não tem muita noção de onde ele está, né? Então você sente o quê? Meio que Tubarão do Spielberg, né? Ele está em todo lugar, né? Exato, ele está em todo lugar e você tem a pista sonora. No caso do Tubarão, é a batida que ela vai ficando cada vez mais próxima. E aqui no caso, a velocidade do assovio, a presença do assovio e tal. Só que você fica meio assim, da onde está vindo isso, né? Então, essa construção do clima deixa o M muito, muito especial. E eleva muito o personagem, né? A gente está falando apenas de um sequestrador, apenas de um maluco, não. A gente está falando de uma presença, né? O M, você tira a característica de pessoa física dele ao incorporar esses elementos. E você vê que, assim, é um filme que, por mais que tenha o nome vampiro, ele não tem a questão do sobrenatural nem nada, mas ele tem a mesma potência de um filme sobrenatural. Exatamente, verdade. Esse poder sobrenatural, exato, realmente, do papel... dessa presença, né? E um vampiro que, assim, ele transformou a cidade completamente, né? Aqui em português é o vampiro de Düsseldorf, em alemão acho que é um vampiro, aliás, uma sociedade procura por um assassino, porque é isso, assim, é a sociedade inteira, a cidade inteira se junta, até uma questão que o som faz essa junção de todas as classes. Tem uma cena muito bacana no começo, os pobres estão lendo lá o jornal meio que pregado na parede, né? Aí eles começam assim, lê aí pra mim, aí começam a ler. Mas quando você vê, esse som já é da próxima cena em que tá lá, sei lá, a burguesia, lá, os caras mais com dinheiro lendo dentro de casa, cada um com seu próprio jornal, né? Então, o próprio som conectou as duas classes e deu essa interação entre os dois. Então, a cidade tá com medo, independente da sua posição social. E isso eu acho muito bacana. E meio que toda essa questão de que o assassino, ele usa muito... O Fritz Lang é muito bom em usar não só a linguagem sonora, mas também a linguagem visual no cinema. Ele tem várias pistas em que a gente vê isso. Um dos exemplos, quando o Peter Lorre, né, o M, que é o vampiro, ele está olhando para uma menininha através de uma vitrine, e na vitrine tem várias facas, né, uma vitrine de coisa de cozinha, assim, e tem várias facas meio que em volta dele, né, ele representa o perigo, e a menininha poderia morrer, tem um risco de morte ali. No começo do filme, quando a primeira vez que a gente vê o vampiro, ele tá olhando no espelho, fazendo careta, assim, ele tá tentando enxergar o monstro que todo mundo enxerga nele, porque ele virou uma celebridade, mesmo que ninguém saiba quem ele é, né? Ele está tentando enxergar o monstro que todo mundo vê nele e ele não consegue, porque na cabeça dele tem uma doença, ele é realmente a vítima. E esse final em que a vítima, o assassino na verdade é a vítima, em que a vítima é o assassino, é uma coisa tão cinza, né? Não tem preto e branco. Cara, isso é sensacional. É uma discussão que você sai do filme perguntando realmente quem é o vilão e o que merece acontecer com ele, assim, é muito, muito bom. E todo esse desenvolvimento com elementos visuais, sonoros, assim, bem precisos, né? Ele não é um filme verborrágico, né? Poderia ser, como muitos filmes da época são, né? Justamente por causa da falta de experiência em contar uma história de maneira visual.
É um filme que é muito profundo, nem é tão longo, né? E é um filme legal de ver. A gente pensa em filmes dos anos 30. É isso que eu falo, você também tem que pensar nisso. Toda essa parte técnica, às vezes hoje a gente está tão acostumado com filmes que aprenderam ao longo desses anos, imagina, quantos anos? Anos 30? Sim. Poxa, mais de 70 anos aí, quase 80 anos, quase 100, né? E a gente talvez não deu o devido mérito para esse filme. Então, o que é inovador virou carne de vaca, exato, então a gente também, porque ele já estava tão redondinho para sua época, já ter noção dessa linguagem cinematográfica e ser muito eficiente nisso no Fritz Lang, que hoje talvez você assistindo já com uma referência de muitos filmes, você fala, pô, não enxergue o mérito, mas é bom você rever com esses olhos, pensar, né, no que estava sendo feito, no quantidade de erros que foram feitos depois, até a linguagem se acostumar entre todos os diretores contemporâneos ao Fritz Lang, enfim, das décadas seguintes, e o Fritz Lang já dominava tudo isso. Sim. E por isso que eu acho legal vocês assistirem Formiga Elétrica e programas desse sentido, porque assim, eu acho que quanto mais educação você tem em relação ao todo do cinema, mais você começa a apreciar esse tipo de obra. Porque se você for sentar e assistir, sei lá, o Falcão Maltês, você acha o filme super chato, putz, tudo batido, você já sabe como é que vai ser o final, porque a fórmula foi ganhando novas... virou clichê, né? Esse foi o primeiro filme, por exemplo, que mostra o procedural da polícia, que mostra a polícia indo lá e pega uma pinha, como é que a gente vai achar e tal. Não era só um mistério sendo resolvido, era assim, mostrando o passo a passo, né? Só que hoje você já vê isso, tem seriados, sei lá, CSI, baseado nisso, tem 30 temporadas já, entendeu? E versões diferentes. Então, coisas que eram muito importantes na época e que a gente deve muito a essa época, né? E a esses diretores, porque a linguagem só avança, não avança porque todo mundo tá fazendo, avança porque um cara faz e aí todo mundo vê, putz, isso é muito legal, e aí vai lá e meio que isso vai se espalhando, né? Não, você pega esses grandes diretores, assim, quer dizer, grandes inventores, eu diria até, né? Então, a gente falou do Méliès, o Griffith, por mais que tenha a questão do Griffith, o Nascimento de uma Nação, que conceitualmente é escabroso, né? Em termos de narrativa, mas em termos de linguagem cinematográfica, enfim, foi uma grande inovação. O Fritz Lang, o próprio Robert Vienne, do Gabinete do Dr. Caligari. Enfim, você pega esses caras, né, os chamados, como se fossem os dinossauros, né, do cinema, mas de fato eles foram os caras que construíram todo o útero, né, da linguagem cinematográfica que a gente tem hoje. Se você quiser ver outros vídeos em que eu e o Imperator aparecem, a gente tem o canal dos Bons Companheiros, acessa lá osbonscompanheiros.com. Se você quiser ver, a gente fez uma análise bem profunda sobre o vampiro, sobre M, o vampiro também, você vai encontrar lá. Vale a pena, são críticas longas que a gente faz de vídeo, na verdade são análises aprofundadas dos filmes, dos mais variados, desde os mais clássicos até os mais blockbusters que você encontra hoje em dia. Além de estar nos Bons Companheiros também, esse é o canal que eu tenho há 4 anos, o meu grande amor que pelo cinema foi aflorando a partir dele. Eu sou também organizador do Conacine, que é o Congresso Nacional de Cinema. Então entra lá em conacine.org/FormigaOBC, que eu criei um link lá para você assistir, porque tem 5 palestras desses caras aqui do Formiga que estão muito fera. São 5 palestras incríveis e aí você que é do público do Formiga pode assistir de graça. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, curta a gente nas redes sociais, acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Todos esses links vão estar aqui na descrição do vídeo, inclusive o link do Conacine e do canal Os Bons Companheiros aqui dos meus amigos. E é isso, até semana que vem.